Na verdade, assim, eu sempre fui um oficial muito participativo. Aliás, eu tenho um carisma especial Uhum, por São Carlos, porque a minha primeira unidade do interior foi aqui. uhum, Até para que todos saibam um pouquinho da minha história, né? Eu ingressei na polícia como soldado, né? Comecei lá pelo primeiro degrau em 1987. Depois vim trabalhar em São Carlos, fiquei aqui em São Carlos trabalhando ainda como praça e comecei a fazer direito na antiga FADISC, aqui em São Carlos. Então fiz um semestre, um período, né? aham, Era o curso semestral que fiz um período. Isso em 1988. Já em 1989, aprovado no vestibular da Academia do Barro Branco, trabalhei, né, fiz os 4 anos de Academia do Barro Branco, me formei, trabalhei na Zona Oeste durante um período, depois trabalhei 1 ano lá na Rota, como uhum, tenente. Na época, meus pais estavam doentes, minha mãe principalmente, e aí eu pedi a transferência para cá. Como eu já tinha começado a faculdade de Direito aqui, mesmo morando em Araraquara, eu pedi para o comandante regional de Ribeirão Preto para que eu pudesse trabalhar aqui em São Carlos, voltar a trabalhar em São Carlos, que eu tinha trabalhado como soldado e como cabo. aham. Então voltei para cá trabalhando como tenente, fiquei 5 anos trabalhando aqui, de 94 até 98. Nesse período eu consegui concluir a faculdade de Direito, sou bacharel em Direito também. E aí depois fui trabalhar em Araraquara. Em Araraquara eu fiquei é, quase 20 anos trabalhando lá, de tenente até major. Quando eu fui promovido a tenente-coronel, não tinha vaga na região de Ribeirão Preto, eu fui para São Paulo, aí eu trabalhei na Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos, inclusive fui o diretor do Departamento de Direitos Humanos da Polícia Militar, como tenente-coronel. Uhum. Fiquei 4 meses apenas lá, quando a coronel Helena, que é de Rio Preto, que foi a secretária-chefe da Casa Militar no governo Alckmin, no governo Márcio França, nós somos da mesma turma, ela me convidou para trabalhar lá no Palácio dos Bandeirantes. E aí foi praticamente o meu primeiro contato político, né? Apesar de lá na Academia do Barro Branco eu ter feito parte do diretório acadêmico, né? Normalmente o pessoal do diretório acadêmico Aham. acaba enveredando para a política um dia ou outro, né? Vários, né? História de vários políticos aí que já fizeram parte do diretório acadêmico de universidades e tal. E aí, em indo para o Palácio Bandeirantes para trabalhar na Casa Militar, como chefe de gabinete da Coronel Helena, a gente cuidava de toda a parte do palácio. A gente cuidava da segurança do governador, da parte de defesa civil, da questão de compras que a Casa Militar faz, né? E Uhum. de toda a assessoria à secretária-chefe da Casa Militar. Então, as questões políticas, né, que a gente cuida ali junto do governo de Estado, eu comecei a ter um pouco mais de contato com isso, comecei a gostar da arte, vamos dizer assim. E aí eu tinha me lançado como pré-candidato, ainda estando nativa, só voltando um pouquinho. Aí eu fui promovido a coronel no dia 28 de abril de 2018 e fui comandar a região lá do Alto Tietê. Mogi das Cruzes, é a sede lá do CPA M12. Uhum. Aproveito para mandar um abraço pro pessoal lá da região. Fui muito feliz, inclusive lá fiquei pouco mais de 2 anos comandando a região, mesmo morando em Araraquara, viajava todo final de semana e tal. E lá em Mogi das Cruzes, já como coronel, e eu acabei sendo procurado por alguns partidos para eventualmente ser candidato a prefeito em Araraquara. Uhum. Então até saiu na mídia lá na época que o Coronel Prado, no caso eu era pré-candidato a prefeito de Araraquara. E aí teve um problema no partido lá que eu estava namorando, entre aspas, porque nós da Ativa não podemos nos filiar a partido político. Uhum. Então, você sai como candidato sem ser filiado a um partido político. É uma regra dos militares específica, isso prevista na lei eleitoral. Aí acabou tendo alguns problemas lá no partido, eu acabei me afastando do partido e depois fui procurado por outros partidos para efetivamente ser candidato a vice-prefeito. Então eu saí a vice-prefeito, aí sim, já na reserva, que aí eu passei para a reserva em maio de 2020, no ano da eleição de 2020, né, da eleição municipal. E lá em 2020, aceitei o convite, me filiei ao Podemos e saí candidato a vice-prefeito lá por Araraquara, com o Dr. Lapena, que é o médico que era o candidato a prefeito lá pelo Patriota. E quase que a gente consegue tirar o PT de Araraquara. Nós fomos o segundo colocado. O prefeito ganhou lá com 48 mil e poucos votos, nós tivemos quase 38 mil, 37.774 mais precisamente, ficamos em segundo lugar, né, 10.500 votos mais ou menos a diferença. Né? Foi nos sentimos vitoriosos nessa Uhum. eleição. Um partido pequeno, uma coligação de apenas 2 partidos, Patriota e Podemos, com pouco recurso e mesmo assim conseguimos fazer milagre. Isso era um sinal claro de que a população de Araraquara queria mudanças.
porque o PT está muito desgastado em nível nacional, graças aos escândalos aí, que a gente fica 3 dias falando de escândalos do PT, do governo Lula, governo Dilma aqui, né? Mas não é o objetivo, né? Mas isso refletiu também na cidade de Araraquara, por ser um governo PT, o partido está muito desgastado lá. Então a gente percebeu que a população queria mudança. Por isso que eu falei que quase que a gente consegue vencer um partido que tem dinheiro como o PT, gastou milhões lá na campanha, venceram, mas foi uma vitória suada, né? Foi aquele 6-5, sabe? Que vai pro primeiro tempo da prorrogação, o segundo tempo da prorrogação. Foi um jogo bem jogado, bem acirrado, mas é lógico que quem tem a máquina na mão fica muito mais fácil, né? O prefeito lá de Araraquara tem alguns artifícios para poder conquistar a população mais carente, né? E infelizmente as pessoas acreditam ainda na história da carochinha e acabaram reelegendo o atual prefeito. E infelizmente em Araraquara, eu fico triste por isso, porque apesar de ter nascido em São Paulo e ter vindo para Araraquara com 3 anos, eu fico triste porque eu sou cidadão araraquarense, né? Fui honrado lá com o título de cidadão araraquarense, então a gente fica triste porque a nossa família está lá, nossos amigos estão lá, de ver efetivamente a cidade passando por esses inúmeros escândalos, né? Prefeito investigado na Lava Jato, prefeito investigado no possível desvio de recursos da campanha da Dilma, que ele foi tesoureiro, o inquérito foi arquivado e tal, mas onde há fumaça há fogo, né? É o escândalo dos lockdowns, escândalo não, né? O escândalo da mulher presa na praça, mulher sozinha na praça foi presa porque tinha sido decretados os lockdowns lá que foram decretados, que quebrou o comércio, muita gente fechou, muita gente perdeu emprego na cidade de Araraquara, isso foi muito, muito triste, né? E aí vem IPTU dos mortos, contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, enfim, Araraquara infelizmente vem passando aí por uma nuvenzinha negra em cima, que tem sido objeto de notícias negativas, infelizmente. A gente fica triste, como eu disse, como cidadão araraquarense, como morador da cidade de Araraquara, como defensor da cidade de Araraquara, de ver essa situação que a cidade se encontra hoje. E só voltando um pouquinho nas eleições, né, a gente percebeu que a população queria efetivamente essa mudança, mas a eleição de 2020 ela foi muito atípica, porque nós estávamos em pandemia, muitos idosos, especialmente, familiares com medo de ir votar, de aglomeração e tal, de pegar Covid, porque estavam ocorrendo várias mortes ainda naquele período, né? Diferente da Omicron agora, que mata menos, até porque as pessoas estão vacinadas também, né? E aí, infelizmente, cerca de 75 mil pessoas ou se abstiveram das eleições ou votaram branco e nulo. Você somar os 48 do prefeito com os eleito com os 38 nossos, dá praticamente, pouco mais, né? Mais do que esse número que eu acabei de citar, de 75 abstenções, branco e nulo. E assim, eu digo que nós saímos vitoriosos, porque se você, como eu estava falando aqui no making off ainda, né? No aquecimento. No aquecimento, se você somar os votos do terceiro, foram 9 candidatos na Araraquara, se você somar os votos do terceiro colocado até o 9º, mais os brancos e mais os nulos, dá um somatório de 36.111 votos. Nós tivemos 37.774, ou seja, nós realmente saímos vitoriosos e fortalecidos dessa eleição, o que, a meu ver, me habilita efetivamente para ser um pré-candidato da nossa região, não só Araraquara, como você falou, essa macro-região administrativa de Araraquara, que é composta por 26 municípios. É por isso que eu resolvi encarar isso como missão, como militar, a gente encara isso como missão, né? E a gente espera aí no momento oportuno poder falar um pouco mais das nossas propostas, do nosso número, efetivamente, né? Distribuir santinho, né? Que agora a gente não pode, a gente só pode falar das nossas qualidades, eventuais aí propostas que nós temos. A lei eleitoral é bem rígida em relação a isso, né? Mas estou me colocando aí à disposição da região como mais um dos pré-candidatos, para que as pessoas possam efetivamente, quando começar a campanha, decidir em quem vão escolher. Mas é importante escolher alguém. Mesmo que não seja eu, mas é importante escolher alguém, porque a nossa região carece disso.